Como funcionam as estratégias de comunicação para bebidas alcoólicas? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Este episódio é apresentado pela ACT Promoção da Saúde, organização não governamental que atua na promoção e defesa de políticas de saúde pública, especialmente nas áreas de controle do tabagismo, alimentação saudável, controle do álcool e atividade física. Esse trabalho é realizado por meio de ações de advocacy, que incluem incidência política, comunicação, mobilização, formação de redes e pesquisas, entre outras. Conheça mais em actbr.org. Que bom, Sami! Mudando de assunto, eu não bebo e não gosto de álcool, o que eu justifico pois não gosto de bebidas e comidas amargas. E não entendo como tem gente que gosta tanto de cerveja, que pra mim é a pior de todas, e ao mesmo tempo tem gente que não gosta de álcool, mas ainda assim bebe. A minha pergunta é, por que as pessoas gostam ou toleram o álcool? E sobre esse último tipo de pessoa, existe o beber socialmente ou é apenas uma desculpa? Eu vou emendar aqui, Altair, com um trecho de uma matéria sobre um estudo que foi realizado sobre consumo de álcool, que diz o seguinte: se a população brasileira reduzir em 20% o consumo de álcool, 10,4 mil mortes poderão ser evitadas em todos os anos. Isso significa evitar uma morte por hora no país, segundo o estudo Estimação do Impacto de Diferentes Cenários de Redução do Consumo de Álcool no Brasil, realizado pelo pesquisador Eduardo Nilson, da Fiocruz, a pedido da Vital Strategies e da ACT Promoção da Saúde, como parte do programa Reset Álcool. Ao preservar essas vidas, o Brasil também evitaria anualmente o equivalente a 2,1 bilhões de reais em perdas de produtividade associadas às mortes prematuras. Para se ter uma referência, essa economia potencial com a redução de consumo de álcool equivale a 58% do orçamento do Farmácia Popular em 2024, um dos principais programas de acesso a medicamentos no país. Acho que isso ajuda a nos dar o tamanho do problema sobre o qual a gente está falando, né, Altair? O que é que a ciência pode dizer sobre as dúvidas do Sami e sobre as estratégias de comunicação para o consumo de bebidas alcoólicas, Altair? Então, é uma baita economia, né? Dá pra ver, né? Poxa, então, economias em vida e em dinheiro, né? Então, dá pra ver que é uma grande economia mesmo. A premissa desse episódio parece que nunca cessa, assim, né? Temas sobre álcool são interessantes porque permeiam a maior parte das coisas cotidianas das pessoas, né? E muitas vezes coisas que as pessoas não param muito para pensar. O grande tema por trás desse episódio, né, além de discutir as estratégias de marketing, assim, durante algum tempo, esse episódio levou alguns meses para sair, né? Ele estava sendo meditado. E é interessante ver, e aí por isso que eu preciso da sua ajuda aqui. Seus amigos são pessoas muito interessantes, viu? Do mesmo jeito, porque assim, vamos dar um passo atrás. Eu trabalho muito com epidemiologia, né? Epidemiologia estuda problemas, doenças, questões assim ligadas à saúde global. Então a gente tem a epidemiologia global. E a gente tem um corpo de pesquisadores que está na casa de milhares de pesquisadores. A gente tem um que é chamado Global Burden of Disease, que é um grupo de pesquisadores que agora é sediado na Universidade de Washington, mas tem pesquisadores do mundo inteiro. Hoje ele é financiado pelo Instituto Melinda Gates, mas por muito tempo foi financiado, esse Global Burden of Disease, o GBD, foi financiado pelo Banco Mundial também, desde os anos 70. Tá? E aí a ideia desse grupo de pesquisa, eu já colaborei com eles. Por exemplo, em algumas pesquisas e tal. Atualmente eles têm 16.500 colaboradores em 167 países. E eles monitoram as características epidemiológicas de mais ou menos 371 doenças e outras condições. Certo. Então imagina um grupo de milhares de pesquisadores do mundo inteiro coletando dados e emitindo relatórios para mostrar, tipo, o custo e o dano de doenças, condições, situações, coisas do tipo, né? Então tem pesquisa sobre aquecimento global, tem pesquisa sobre poluição, tem pesquisa sobre doenças,
e coisas do tipo. Então, esse grupo, né, de pesquisa colaborativo quantifica a magnitude comparativa da perda de saúde por conta de doenças, danos físicos e fatores de risco, e separam isso por sexo, idade, geografia, renda e em períodos longitudinais. É um baita estudo, convenhamos. Sim, né? sim. É muito importante. Uma rede gigantesca. Né? Eu mesmo sinto muito orgulhoso de eventualmente colaborar com esse grupo e tal. É muito legal. Né? Eu achava, pessoal, na minha ingenuidade, eu achava que isso existia para saúde pública, para doenças e coisas do tipo, e existe mesmo, e é muito legal, são pessoas muito legais, assim, e é interessante porque é uma coisa meio contraditória, porque realmente esses pesquisadores fazem diferença. Os dados que eles produzem, os centros de pesquisas que eles trabalham, é as pessoas que põem a mão na massa mesmo, sabe? Para mostrar o tamanho do problema, publicizar, pena que elas gastam o tempo delas com isso, e não aparece rebolando no TikTok. Então, a esmagadora maioria dessas pessoas serão desconhecidas. Uma das pessoas que colaborou, por exemplo, nesse grupo e foi entrevistada, e esse aqui é um parênteses, a grande importância das entrevistas que a gente intercala com os episódios. Tá? Em geral, seriam pesquisadores que você não conheceria por outro meio. Assim, boa parte deles. E é muito importante. Tem uma pesquisadora que a gente entrevistou, que é a Malu Formigoni, né? Ela colaborou não só com essa pesquisa, mas com várias outras. Ela é realmente importante, sabe? O professor Sérgio Adorno, que foi a última entrevista, ele é uma sumidade mundial mesmo, em sociologia da violência. Sabe? E a galera tira pra nada. Assim, não, ouça as entrevistas. É muito importante mesmo. Fica até como material historiográfico. Inclusive quando pessoas no futuro forem fazer trabalho sobre os pesquisadores. Perfeito. A meta é essa. Tá? É muito importante. Mas aí, eu achava que isso não existia pra publicidade. Sabe? Estudos colaborativos de coisas... E existe! Olha só! E eu achei. Eu achei, seus amigos também se reuniram, copiaram, né, da parte da saúde. Né? E aí tem grupos de pesquisa que coletam dados. Na verdade, aí é que assim, quando a gente fala de pesquisa, né, de saúde, a gente é financiado por órgãos de fomento ligados a instituições estatais ou fundações para pegar o dinheiro, para coletar os dados e emitir os relatórios. Né? Isso não acontece com a publicidade, claro. Então você coleta os dados, monta a pesquisa e vende para as empresas. Né? E aí eu achei um grupo muito interessante assim, desses pesquisadores que faz especificamente relatórios sobre álcool, consumo de álcool. Né? E estratégias de marketing para isso, né? Que é genial. Eu comecei a olhar e falei, não, mano, o povo é muito bacana, é fantástico, né? Aprendi muito, né? Aprendi muito sobre a questão da criação, mesmo até do planejamento sobre isso, né? E aí, um desses relatórios desse ano, eles colocam padrões muito interessantes, assim. Vamos falar primeiro sobre esses padrões epidemiológicos para depois falar da propaganda, tá? E como é que ela funciona. Então, qual que é a tendência? O que está na trend? Eu fico com medo de falar essas coisas porque eu já estou facilitando o trabalho de vocês, desgraçado. Né? Eu não devia, né? Droga. Qual é a trend, Altair? Então, me sinto mal, droga. Tô facilitando o trabalho, tô dando dinheiro de graça, vendendo consultoria de graça. Dane-se também, né? Mas esse grupo, né? Ele é chamado de IWSR, que é um provedor de insights para empresas, né, de bebidas especificamente. Aí tem um relatório deles de 2025, eles falam o seguinte, que existe uma tendência mundial de redução de consumo de álcool. Está diminuindo, globalmente. Tá? E os lugares onde está diminuindo o consumo de álcool paulatinamente é sobretudo no Sudeste Asiático e na América do Sul. Está diminuindo. Tá? Então o consumo estocástico está diminuindo. No Sudeste Asiático e na América do Sul, isso está sendo impulsionado pelo contingente mais jovem. Os adolescentes e os jovens adultos não estão bebendo. Está diminuindo. Tá? E aí está diminuindo a frequência e também a densidade de consumo. Eles estão bebendo bebidas com teor alcoólico menor. Tá? Ah, curioso. Isso é uma tendência interessante. Então, por exemplo, eles têm um estudo na Índia mostrando que do ano passado para esse, 72% dos bebedores mais comuns estão reportando mais fases de abstinência. Tá bebendo menos. Entendi. E um estudo na África do Sul, no México e no Brasil, mostrando que 50% da amostra de bebedores que ele já tem estão bebendo menos. Então, mesmo quem já bebe com costume está bebendo menos, e os jovens estão bebendo menos ainda. Tá? Legal, né? Parece bacana. Boa notícia, né? É uma boa notícia. Acho que inclusive é importante colocar aqui, né, Altair? A gente não está aqui fazendo uma pregação moralista. Misericórdia, né? Assim, claro que não. Tipo, né? Não beba, né? Agora, beber menos
Isso. álcool. Não é? É uma boa notícia? Muito, muito. Não, inclusive, isso tem a ver com os estudos, né, de epidemiologia do consumo de álcool, que vem lá dos anos 80. Tem um negócio muito interessante que é chamado Dilema do Profeta. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ou o paradoxo do preparo. O paradoxo do preparo é o seguinte, ou o paradoxo da prevenção. Ele foi cunhado em 1981, né? E depois vira uma discussão muito grande na área de epidemiologia do consumo de álcool, em geral. Especificamente álcool, porque é interessante. Como é que funciona o paradoxo do preparo, né? Ele funciona assim. Por exemplo, imagina que você vai lançar um produto, Ken, e você sabe que esse produto, você acredita que esse produto vai flopar, não vai vender, tá? Você vai lançar um produto novo, mas por alguma razão você acha que ele não vai dar certo, né? E aí você tira o investimento nele. E aí o que vai acontecer? Ele flopa, claro, né? Então assim, é meio que uma profecia autorrealizadora ao contrário. A profecia autorrealizadora eu acredito que algo vai acontecer, e por eu acreditar, eu crio as condições para que isso aconteça, logo acontece. Perfeito. Tá? Então, eu falo, um exemplo bem besta. Eu falo, ninguém gosta de mim, e aí eu me afasto de todo mundo, logo ninguém fica perto de mim, eu acredito que ninguém gosta e crio esse raciocínio, né? E isso é uma profecia autorrealizadora. Tem o contrário, que é a profecia que se autodestrói, né? Se você acredita nela, você deixa de fazer, aí não acontece, tá vendo? Era isso mesmo, tá? E isso acontece muito com doença. Então, por exemplo, vacinação. Temos que fazer campanha de vacinação, né? Aí a prevalência, a incidência da doença diminui. Sim. E aí a gente acredita que não era tão mal assim, né? Mas isso se deve ao próprio fato da gente ter se prevenido. Óbvio. Então, Covid é a mesma coisa, né? A pandemia era a mesma coisa. Então, sim. E aí, no consumo de álcool, tem uma característica interessante desse paradoxo do preparo ou paradoxo da prevenção, né? Que na maioria dos casos de uma doença, por exemplo, temos várias doenças que são relacionadas com o consumo de álcool. Várias, tá? Dentre os tipos de droga, o álcool é o tipo de droga que tem um efeito mais sistêmico no corpo, assim, afeta mais órgãos ao mesmo tempo, causa mais danos ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, quando você fuma, né, o cigarro afeta primariamente o pulmão, e aí tem efeitos relacionados. Certo. O álcool tem um efeito mais sistêmico. Só que ao mesmo tempo eu tenho medo de falar isso. Por quê? Porque as pessoas criam um senso de comparação. Se eu falo que sistemicamente a pior droga é o álcool, as pessoas automaticamente acham que as outras são menos piores. O que é uma falácia. Sim. Porque os eventos são independentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Claro. Então, não, tá? Eu não estou falando que as outras são melhores. Tem um episódio sobre maconha também, que tem os seus problemas e tudo mais, tá? E também não estou sendo moralista, você quer tomar seu balang-dang, tá tudo bem também. Tá certo. Esse que é o negócio. Mas temos várias questões ligadas ao consumo de álcool. Então, câncer principalmente, né? Problemas digestivos, problemas circulatórios e coisas do tipo, sobretudo com uso repetido, né? Certo. E aí, essa ideia do paradoxo da prevenção é assim, a maior parte dos casos de uma doença vem de pessoas com um risco baixo ou moderado para aquela doença. Então imagina, por exemplo, que 1 milhão de pessoas bebe álcool, mas pouco. 1 milhão de pessoas bebe pouco, tá? E 1.000 pessoas bebem muito. Você tem 1 milhão que bebe pouco e mil que bebem muito. Algumas daquelas 1.000 pessoas vão ter algum problema, tá? Mas pessoas dentro de 1 milhão também vão ter problemas. Só que como os eventos são meio raros, você vai achar que é a mesma coisa. Tipo, tanto faz se eu bebo pouco ou muito, eu vou ter problema. Então tanto faz o quanto eu bebo. Certo. Percebe o raciocínio? Tá? Quando isso não é verdade. Não é verdade, mas esse é o paradoxo da prevenção. Certo. Sabe? Então, muito melhor do que você olhar para aquelas pessoas que bebem demais e fazer uma campanha para fazer elas beberem menos, uma estratégia tão efetiva quanto é você diminuir o consumo global. Se todo mundo começar a beber menos, né, todo mundo, independente de quanto você bebe, você já vai economizar dinheiro, reduzir mortalidade, várias coisas. Tá? E foi aí nos anos 80 que começou aquela discussão, por causa desse paradoxo, né? Começou aquela discussão, será que existe dose segura de álcool? Né? E vocês lembram muito bem que foi a sua área que criou isso, né? Isso nos anos 90, pro 2000 bombou muito. Uma tacinha de vinho não faz mal pra ninguém, né? Sim. Ninguém da nossa área, da epidemiologia, falou. É vocês o marketing que criaram essa lorota aí, né? Criou isso aí.
Por quê? Por que começou a criar essa lorota? Ah, uma taça de vinho, faz bem pro coração, sabe? Isso, chegou a se falar que faz bem. Isso, então, exatamente. Isso começou nos anos 80, exatamente por isso. Porque epidemiologicamente, olhando na floresta, né? Olhando na floresta, como os eventos relacionados com o consumo excessivo de álcool, eles são raros em relação à população toda. Porque se, por exemplo, 10% das pessoas que bebem tivessem câncer, ninguém já beberia. É um veneno, né? Então, as pessoas, do ponto de vista próximo, elas bebem, ficam felizinhas, então tem o ganho próximo. Sim. Só que a incidência de doenças é baixa ainda. Então, demora muito para começar a aparecer um problema e não necessariamente aparece em você, né? Sim. Quer ver um outro exemplo que acontece isso? Dengue. Né? Você tem que não pode deixar água parada para o mosquito não vir. Só que se você cuidar do seu jardim, a gente é vizinho e eu cuido do meu jardim, você tem que cuidar do seu também, porque senão o mosquito vai lá e me infecta. Ou seja, eu tenho um certo trabalho, só que eu tenho que contar com um sucesso coletivo. O meu ganho próximo é pequeno. Eu só consigo ver um ganho se todo mundo fizer. Então, é isso que acontece. São efeitos nocivos que acontecem num espaço estocástico longo e com uma incidência relativamente baixa, né? Só que no nível populacional é bastante. Mas no nível individual eu percebo como pouco. É pequeno do ponto de vista individual, né? E aí o que acontece? Então, pensando como epidemiologista, eu quero diminuir o nível global. Então, os caras nos anos 80 pensavam assim, tá, o cara que já bebe muito, ele precisa de tratamento especializado, tudo bem. Mas o negócio é quem bebe socialmente. Eu quero diminuir a quantidade. Então eles achavam lá nos anos 80 que colocar um limite, você pode beber uma dose por semana, alguma coisa assim, né? Tá bom, né? Aí todo mundo vai balizar por essa dose e beleza, né? Pronto. E aí começou o meme. Começou o meme disso. Parece que tem uma dose, uma tacinha por semana. Aí quem toma uma, toma duas. Já viu como é que é o negócio, né? Então, né, o povo usa isso aí pra jogar o jogo, né? Então, do ponto de vista individual, não funciona muito. Sim. Sabe, aquela dose. Mas você precisa de uma chancela, sabe? É igual chocolate, né? Você pode comer um quadradinho. Quando vê, já comeu a porra da barra inteira. Né? Não pode, sabe? Então, esse argumento, né, que começou nos anos 80, qual que é o problema? Inclusive, fantástico esse ano, teve uma carta ao editor numa revista de hepatologia, de fígado, né, de transtornos de fígado, onde o álcool afeta muito, claro, um dos órgãos que mais afeta é o fígado, né? E aí teve uma discussão voltou essa discussão dos anos 80, agora em 2025. Será que existe essa dose e tal, né? E aí tem uma discussão muito interessante, assim, que o GBD, o Global Burden of Disease, publicou um artigo em 2020 mostrando, e aí é um estudo gigantesco. Nossa, parabéns, viu? Poxa, que trabalho bacana. Eles juntaram lá mais de 200 países, um estudo colaborativo gigante, para ver o efeito do álcool, né? E eles chegaram a uma conclusão muito... parece óbvio, mas é muito importante, assim. Mostrando, assim, que não existe efeito benéfico do álcool. Essa é a conclusão. Álcool não faz bem. Já é uma vitória. Já é um negócio, tá? Não existe efeito benéfico. Não existe nenhuma situação que existe efeito benéfico do álcool. A questão do malefício varia do contexto. E aí que é o jogo. Então, eles chegam na conclusão que não existe dose segura de álcool. Porque o que é uma dose segura? É uma dose que não pega nada ou gera um benefício. E isso não acontece. Então, né, no nível populacional, eles viram lá com os dados de 204 países, acompanhando uma amostra. Você vê o trabalho. 204 países, acompanhando as pessoas de 1990 a 2020. O estudo saiu agora. 30 anos acompanhando essas Imagina pessoas. o trampo. Vê se uma agência de publicidade faz um negócio dele. Não faz. Não faz. É um baita trampo, né? E aí eles viram que das pessoas em risco para consumo de álcool excessivo, 77% são homens. Então tem uma questão ali para você pensar em políticas públicas, né? Sim. E a ideia é que uma coisa que é muito eficaz para reduzir o consumo global, e se reduz o consumo global, você economiza dinheiro, né? E aí tem a ver com o texto que você leu no começo. Você tem que restringir o consumo para pessoas mais jovens. Isso é importante. E parece que tem acontecido, né? Parece que sistematicamente tem acontecido. E aí tem um relatório também muito interessante em vários países mostrando como é a publicidade de bebidas alcoólicas. Em vários países, tá? Falando aqui no Brasil, a gente tem uma lei, que é a Lei 9.294, de 15 de julho de 96.
ela regula a publicidade de bebidas alcoólicas, tá? E aí tem um truque. O truque é o seguinte, pode fazer propaganda de cachaça, de uísque, essas coisas? Não. É proibido, vedado em TV e rádio, tá? Mas, e aí... Já pôde, né? Já pôde. Com certeza, você já viu. Podia tudo, nossa, né? podia, não sei, não fizeram mais do que não puderam, sei lá, né? Mas seus amigos lá da primeira geração, lá atrás, anos 70, 80, nossa senhora, aquelas propagandas que... Eu lembro de eu lembro das propagandas do Chico Anísio. Os Chico Anísio, nossa, mano, as propagandas geniais, assim, né? Tomara que não faça com o Bet agora, porque o plot é perfeito, né? Eles estão fazendo toda a transição de álcool para Bet agora, essa desgraça. Sim, tem o nosso Naruhodo sobre Bet também, né? E aí a legislação diz o seguinte, se o teor alcoólico for menor do que 13%, se for maior que 13%, tá proibido. Não pode. Tá. TV, rádio, não pode. Tá? Se for menor que 13%, aí inclui a cerveja, basicamente, e vinho, né? Alguns tipos de vinho. Tá? Se for cerveja e vinho, que tem menos que 13%, isso não é proibido, mas é regulado por um Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária. Tá? Tem uma autorregulação, que é basicamente o CONAR. É o CONAR que faz isso. Tá? Exato. Você tem os amigos do CONAR. Então, por favor, explica como funciona o CONAR. O CONAR, gente, é uma instituição que foi criada pelo próprio mercado publicitário, né, para fazer o que se chama de autorregulamentação. Né? Ou seja, a própria indústria cria regras, né, de conduta para que se evite, né, a necessidade do governo ter que ficar decidindo o que é que pode, o que é que não pode, o que é adequado, o que é que não é adequado. Né? Então, assim, ele a princípio parece uma iniciativa positiva, né? Já que a indústria tomou a própria iniciativa de criar uma autorregulamentação, né? Por outro lado, né, ele nasceu, para uma curiosidade aqui, né, ele nasceu no contexto da ditadura militar. Né? E na ditadura militar era censura para tudo que é lado. Né? Então, na verdade, ela foi criada, né, menos pensando no bem-estar da sociedade e mais pensando no bem-estar da própria publicidade. Né? Falando assim, olha, seus militares, não precisa se preocupar com publicidade porque a gente tem um órgão aqui que cuida disso. Tá bom? Vocês podem se preocupar em censurar filme, programa de TV, mas publicidade não precisa se preocupar não, que a gente se preocupa. Deixa com a gente. Deixa com a gente. Né? Então, assim, de uma certa forma, existe o lado positivo de uma indústria se autorregular, por outro lado, e aí eu tô colocando a minha opinião também, né? É você colocar lobo cuidando de cordeiro. Sim, tem esse caráter dual. Exato. E na prática você vê umas coisas meio escabrosas, né? Também, meio bizarras. Sim, né? Meio bizarras, E também isso acaba meio blindando, porque o Estado não tem poder coercitivo nesse caso. Então, tipo, o CONAR fala, tá errado, mas no máximo tira da propaganda, mas não tem nenhuma repercussão para as pessoas que fizeram, nada, não muda nada. Exato, né? Exatamente. Só dá um cala-boca e depois volta de novo, eventualmente. Tá? Isso não acontece só no Brasil. Tem vários outros países que a legislação é muito parecida. Tem 3 exceções importantes em que propaganda de álcool é realmente proibida, tanto em TV quanto em rádio. Áustria, Suécia e Alemanha. Tá? Na Suécia, eles têm uma restrição que é para bebidas com menos de 2,5% de álcool, que é bem pouquinho. Certo. Eu nem sei o que tem 2% de álcool, assim, é bem pouquinho. Tá? Uhum. Isso talvez, mas o resto não. Tá tudo proibido. Tá? Os demais países da Europa, Ásia e tal... Aí tem tipo, conselhos autorregulatórios. E aí variam tanto entre os países. Na prática, Altair, aqui no Brasil, esse limite colocado aí pela lei significa que o que a gente chama de bebidas alcoólicas quentes, elas ficam de fora da publicidade, então estão banidas da publicidade, né, como a cachaça, vodka, etc. Mas a bebida alcoólica mais popular do Brasil, que é a cerveja, ela não entra nessa legislação, é isso? Vocês se autorregulam em relação a isso. Isso, tem que rir, né? Tem que rir. Então, lembra, por exemplo, os anos 90? Né? Porque essa lei é de 96, essa regulação, tá? Então, anos 90 ali, 2000, lembra das propagandas da Antártica, com as gostosas na praia, aquela história toda? Opa. Além de ser
totalmente permitido, né? Não tinha restrição de horário e não tinha restrição de linguagem Isso. também. Aí Né? associava com o futebol, aí veio essa parceria com o futebol. E agora que proibiu um pouco mais, tem uma restrição um pouco maior, autorregulada também. Agora, a mesma semiótica usa pra bet, né? Porque é igual. Verdade. Tá? Porque você associa com o futebol, então troca a cerveja pela bet. Inferno também, né? Então, o dinheiro tá entrando. É o que importa, né? Desgraça. E os 16.500 colaboradores do GBD, né? Fazendo lá o estudo de graça. Você acha que esse povo, esses pesquisadores recebem para coletar os dados? Não recebem. Nada, né? Lá, eu lembro de um estudo colaborando em Gana para ver, tipo, taxa de escovação de dente em Gana. Fantástico o trabalho, fantástico. Melhora uma série de doenças, ajudei lá no trabalho, pá, bacana. Ninguém ganhou nada, sabe? Mas a gente publicou o relatório, foi foda, bacana também. Mas... É muito triste. E o Kanye entrando aí pra vocês o tempo inteiro, né? Esses prêmios. Por que não dá o prêmio pros caras que fazem a pesquisa lá na Nigéria? Né? Ah, não, porque aí é trabalho sério demais, Antônio. Que droga, viu? Ficar passando propaganda de madrugada, sei lá em que cidade pra ganhar prêmio, fantasma. Ai, que vergonha, que vergonha. Né? Ai, tomara que a inteligência artificial consuma todos vocês mesmo. Saco. Né? Mas enfim. Mas, apesar dessa autorregulação, que como o Ken bem comentou, é algo benéfico, tem mas o povo usa isso para jogar o jogo, né? Sim. E, tanto na legislação quanto no CONAR, tem uma coisa que passa batido por tudo, que é internet. Propaganda na internet é a festa, do caqui total. E aí, onde tem dois lugares onde a propaganda de álcool, assim, é muito disseminada. Em alguns países do Sudeste Asiático para... também tem quase 30% da população mundial, né? É ali Sudeste Asiático, Indonésia, Índia e tal, né? China. A China regula bastante, mas os outros países é uma festa, tá? E mesmo assim está diminuindo, isso é interessante até, né? Parece que a instabilidade social tal, tem um papel relevante nisso, além da questão geracional, né? E eu lendo esses trabalhos, tem um trabalho tão legal, tem uma associação que chama IARD, é uma associação das próprias empresas que produzem bebidas alcoólicas, que é tipo um CONAR deles, sabe? É um instituto relacionado com beber responsável. Certo. De novo, a ideia é muito boa? É muito boa, tá? Mas eu acho fantástico como o povo dá uns glu-glu maroto, né? Glu-glu. Ah, tudo que é essa coisa de beber responsável, jogar responsável. Então, tem um relatório deles que é genial. É genial. Poxa, eles colocaram assim... E eles contrataram a Nielsen para fazer um estudo. E o estudo, eu julgo sério. Eu fui ler o estudo mesmo. O estudo era sério. Eles pegaram assim... TikToks. Eles fizeram no TikTok. TikTok e Instagram. Sabe quando você fica scrollando, né? Fica passando as coisas. Então, eles construíram... Isso é uma tecnologia da Nielsen. Eles constroem um bot que fica vendo as propagandas e classificando elas. Como se fosse um usuário. Que vai vendo e classificando, né? E aí eles ficaram lá... Fizeram em vários países. 17 países... E viram, né? Eles pegaram lá 1.000 TikToks, quantos por cento apareciam de bebida alcoólica, tá? E aí eles viram que a incidência de propagandas de bebida era em torno de 0,82%, tá? 0,82% de todas as propagandas vistas são de marcas de bebidas alcoólicas. Então, 99,9% quase são de outras coisas. Né? Certo. Você acha, poxa, parece que é pouco. Não parece tá que baixo, é pouco? Né? Tá Parece baixo. Que não dá nem 1%, é bem pouquinho mesmo, né? Olha a sacanagem. Aí tem a ver com o nosso episódio porque que a gente tem mais medo de tubarão do que de vaca, que é a percepção de risco, né? 0,82% é pouco? Mas você tem que pensar numa escala grande. Quantos TikToks uma pessoa vê por dia? Milhares, dependendo do tempo que você passa. Então você vê, proporcionalmente, bastante. Do ponto de vista relativo, né, é pouco. Por quê? Porque aparece TikTok de cerveja, de chocolate, de perfume, de um monte de coisa, né? Então parece que é muito pouco, mas estocasticamente você vê bastante. Quanto mais tempo você passa na rede social, entende? Então eles mostram a porcentagem para parecer pouco, para parecer que o risco é baixo. É uma mentira, porque se você coloca para muitas pessoas, são muitas pessoas que vêm. Isso porque você está falando de publicidade propriamente dita, né? Porque um grande problema da comunicação nas redes sociais, né, é que a bebida está ali contextualizada, né? Ela está ali na mesa da pessoa, a pessoa eventualmente dá uma bebericada,
coisa que é proibida, né? Assim, você não pode na publicidade mostrar pessoas consumindo a bebida alcoólica, né? Mas isso é uma coisa circunstancial, né? Tá ali, não é nem propaganda. A pessoa tá falando da vida dela, fumando um vape, tomando a cerveja. Exatamente. Exatamente. E aí vale muito a pena essas legislações, por exemplo, na Europa eles têm umas coisas muito criativas, na lei mesmo. Então eles colocam, por exemplo, na França é proibido, né? Consumo, lá é proibido propaganda, né? Essa propaganda autorregulada, mas eles fazem bem, né? Eles falam assim, você não pode associar bebida alcoólica com senso de refrescância. É específico nesse ponto. Você não pode falar que cerveja é refrescante. Não pode, tá? Você não pode usar o álcool, o que quer que seja, para apresentar algo que associa a pessoa a uma melhor situação social ou sexual. Você se dá bem na balada, ou você é mais sofisticado. Não pode. Né? Isso eu acho muito esperto. Isso é muito criativo. Você tem que regular exatamente a questão criativa da coisa. E falar pra criança, não pode. Não pode associar com bichinho, não pode associar com cores, assim, muito... Não pode, tá? Não pode associar com caranguejinho animado, Isso, ou tartaruguinha animada, Nada. ou coisa do gênero. Nada, exatamente. De novo, a legislação existe, só que ainda não tem o marco civil para a internet. Né? Sobretudo na Europa. E aí é a festa do caqui. Sim. Né? Então, o grande gargalo hoje, assim, primeiro, a gente advoga, né, que pensando para evitar esse paradoxo o paradoxo da prevenção, muito mais eficaz do ponto de vista epidemiológico, que a gente vai economizar dinheiro, salvar vidas e tudo mais, é reduzir o consumo como um todo. Para reduzir o consumo como um todo, a gente já sabe, tem um artigo muito bom falando disso, que propaganda aumenta consumo. É óbvio, né? Não precisa de pesquisa para isso. É a área que... Porra, né? Publicidade é um complemento ao bem anunciado. O Kotler fala isso, desgraçado. Né? A publicidade é um complemento do bem. Se você tem o bem, você faz a publicidade, é uma parte do bem. Você aumenta o capital social do bem. Né? E aí tem um termo, eu comecei a ler mais dessas coisas corporativas, tem um termo de vocês, da área corporativa em geral, que é um termo novo para mim, eu não tinha visto muito. Porque na área acadêmica não aparece isso. Tipo, você tá conversando com um cliente, né? Aí você fala, qual a sua dor? Sabe, a dor do cliente. Esse é um termo novo. É verdade. Então, eu nunca tinha visto, assim, porque na área acadêmica isso não existe. Que dor, como assim? Sim, né? sim. Então, sim. Eu acho que tem um recurso semiótico por trás. Né? Essa dor, assim, como é que você cria um produto para reduzir a dor do outro, sabe? Tem esse simbolismo. É interessante isso, né? É uma gíria corporativa recente, assim. Eu chuto que tem menos de 10 anos, com certeza, essa gíria. É uma gíria que nasceu com a fusão entre o linguajar do design, principalmente do design de serviços, né, com estratégia corporativa. Eu uso isso, né, esse tipo de verbalização assim na minha consultoria, né? Eu só uso ela sempre em dupla com dor ou desejo, né? Assim, às vezes você quer mitigar uma dor, né? Então você vai fazer algo que mitigue uma dor, ou seja, que mitigue uma coisa que é uma espécie de sofrimento emocional ou psíquico da pessoa, né? Ou realizar algum desejo, de fato, né? Que alguém ainda não realizou. Né? Mas sim, é uma linguagem relativamente nova. Assim. Eu acho muito interessante essa personalização, assim, né? É uma antropomorfização do desejo social, assim, né? Exatamente. E uma tentativa de dramatizar aquilo. Isso. Né? Parece que é mais importante do que porque é completamente inútil. Sabe? É impressionante. Né? Eu tava lendo sobre isso, eu fico lendo, meu Deus, vocês dão importância pra uns bagulho, nada a ver. Aí eu fico vendo as reuniões que eu faço, às vezes, com o povo lá na África, na Síria, não sei lá de onde. E a galera fala... É muito engraçado. A gente faz reunião, falando de coisas diárias, né? A gente faz reunião lá pra falar de saúde pública. Tipo, eu não fico te perguntando qual é o seu problema. A gente já sabe o problema. A gente sabe que tem que ser resolvido. A questão é como. Sabe? Como estruturar a resposta, né? A sensação que eu tenho é que, por exemplo, se você tá vendendo um serviço pra mim, eu tenho um problema e eu quero que você resolva pra mim, né? Eu não preciso saber como você faz pra resolver, eu só quero que você resolva. Né? Então era uma coisa meio mágica mesmo, assim, messiânica quase, sabe? Sim. E na academia é exatamente o contrário. A gente já sabe o que tem que ser feito, a questão é como que constrói o caminho. E aí fica claro para todo mundo,
né? Sim. Então a gente resolveu o problema, aqui o relatório foi feito A, B, C, nesses passos, né? Então é claro para todo mundo, então eu não tenho um segredo estratégico que eu vou criar depois uma startup. Não tem isso. Eu acho fantástico. No mundo dos negócios é isso mesmo, assim, porque em tese uma pessoa tem diversas dores. Isso. Né? Ou diversas coisas que não vê atendida. Né? E o seu produto, a sua solução, a sua marca, ela não necessariamente ou provavelmente ela não vai conseguir sanar todas elas. Né? Se ela sanar uma de maneira bem feita, né, já pode estar bom. Já ótimo. pode ser o suficiente para a pessoa tirar dinheiro da carteira e comprar aquele negócio, porque resolve uma delas. E é uma coisa. E essa uma delas é uma relevante. Uhum. Né? Então, é por isso que se pesquisam várias dores para escolher qual que vai ser atacada. Qual que dá pra atacar. Mas ao mesmo tempo, né? Você descreveu de uma forma sublime, assim, né? Então o requerente de um serviço tem várias dores. E aí você vai tentar atender essas demandas. Não parece que você está tratando uma criança? Opa! Não parece, não parece sua filha? Você é um médico, praticamente, né? Isso, para acabar com as dores das pessoas e das empresas. Como se a empresa também fosse um ser biológico que sente dores, né? Tá tudo errado. Aí o que acontece? O médico vira empresa e a empresa vira uma pessoa. Tá tudo errado. Pois é. Ai, meu Deus do céu. Assim, bem-vindo ao capitalismo. Que inferno. Mas não é. É o capitalismo habitando cada indivíduo agora. Sim, sabe? É a claro. personalização mesmo, tudo. É isso, Assim, a antropomorfização do capitalismo. Na vida estocástica cotidiana mesmo, do sujeito, sabe? Do agente. Eu acho impressionante. Né? E aqui a gente chega então, fechando o ponto anterior, né? Quando você apresenta que 0,82% de todas as propagandas são de bebidas, dá aquela sensação que é pouco. Mas isso é estratégia porque o montante é monstruoso, são trilhões. Então é muita coisa. Tá? É muita coisa. Mas eles apresentam dessa forma para parecer que é pouco. Claro. Tá? Então, a forma de apresentação do número é algo genial. Assim, essa criatividade. A gente fala no Naruhodo sobre porque a gente tem mais medo de tubarão do que de vaca. Essa coisa da percepção de risco. Já que você falou de restrição, Thay, me ocorreu uma outra forma de burlar a restrição. Tá? Que é quando você tem uma eventual restrição para comunicação de bebidas alcoólicas. E aí você cria uma versão zero álcool isso. daquela marca de bebida alcoólica. Muito bem. Aí chegamos nos exemplos. Né? Tem exemplos fantásticos. Então, a gente viu assim, ó, que na TV e rádio tem uma regulaçãozinha, né? Sim. O jogo vai... a galera vai forçar o jogo, mas tem um certo controle. Internet... Sim, agora realmente tem um belo controle. Internet é a festa do caqui completa, e esse que é o negócio. Né? A regulação da rede social é algo fundamental, importante mesmo. E inclusive para esses tipos de propaganda também. Fora, né, Altair, que na internet o seu consumo ele é sob demanda, né, ou on demand. Né? Então, você não sabe nem quem, nem a que horas a pessoa está consumindo. Portanto, aquelas regras antigas de restringir a veiculação de uma propaganda por horário vai por terra abaixo. Não funciona, né? E tem estratégias mais criativas agora. Então, por exemplo, os Estados Unidos é uma seara para essas coisas. Você lembra do Logan Paul, né? Um influencer lá americano, sobretudo nos mais jovens e tal, que depois virou lutador, enfim, mas ele ganha muito dinheiro com várias coisas. Muito. Em 2022, ele lançou uma bebida que chama Prime, tá? Esse Prime, ele começou como uma bebida, tipo, um competidor do Gatorade. Certo. Para esportes, né, tal. Aí ele fez propaganda com a NFL, com um monte de coisa e tal. Hoje ele tem um patrocínio muito forte com a UFC, as lutas, né, o Prime e tal. E ele tá no YouTube, então aparece em todos os lugares. E aí, hoje, assim, só esse ano, ele já vendeu 1,2 bilhão de dólares. Caramba! É a máquina, né? Aí essa Prime diversificou para várias coisas. Então agora você tem bebidas gaseificadas, seria um refrigerante, né? E você tem energético. Então ele compete com a Monster, com essas coisas, esses negócios. Só que o Prime deles, com o energético, tem muito mais cafeína do que o recomendado. Muito mais. Só que aí o que acontece? Nos Estados Unidos tem um limite máximo de cafeína que você pode pôr. Né? Ele coloca quase 50% a mais. Só que aí você vai chegar... mas como ele consegue vender isso, né? Então, o que acontece? Na TV tem a restrição de publicidade, mas não de venda.
E ele tá no YouTube, então meio dane-se. Entendeu? Entendi. E aí, recentemente, tem um link com isso bem interessante, que em 2025 teve uma legislação, né, veio de cima para baixo, proibindo, porque ele estava fazendo propaganda para criança, vendendo energético. Ora. É meio foda, porque muitos dos clientes dele são crianças mesmo, né, 10, 12 anos, tal. Que querem beber aquilo que os jovens estão bebendo. Isso. Também, né? E aí, o posicionamento de marca é muito interessante, porque eles colocam como uma bebida, fora o energético, né, o refrigerante, os esportes, como uma bebida sem álcool e vegana, né? Que outra bebida sem álcool e vegana você tem? Água! Porra, água! Vegana, bebida vegana é ótimo. Isso, é impressionante. É impressionante. A criatividade da galera é muito boa. Né? Então, pô, você já vê, né? Tudo bem que não é álcool, mas você vê como que a galera joga o jogo, né? Então ele tava vendendo loucamente pra criança até ter a restrição. Você faz até a hora que proíbem, né? A Embev, né? A Embev, que tem a Ambev, tem um monte de empresas lá. A Budweiser já renovou a propaganda, a parceria com a FIFA, então a Copa do Mundo e tal, e também a World Cup de times é patrocinado. Quais são os dois grandes anunciantes? A Embev e Bet. São os dois grandes, óbvio, né? Tudo que precisamos, não é verdade? Tudo que precisamos. Ai, né? Tanto uma cena fantástica foi na Copa do Catar, porque lá não pode beber. Assim, a população não bebe. Então as pessoas faziam fila quilométrica, perdia jogo para pegar cerveja. Porque não consegue beber sem ver o jogo sem beber. Mano, fantástico. Impressionante. Né? E aí tem até trabalhos de marketing falando sobre isso, que isso diminuiu o consumo de cerveja das pessoas depois. Porque foi uma experiência tão negativa, você pegar uma fila de 3 horas pra pegar uma cerveja lá aguada, né? Que a pessoa não vai mais beber essa merda. Ela desassociou. Valeu como um reforço negativo. Se tudo funcionasse assim, hein? Achei fantástico. Foi uma estratégia de marketing. Foi ótimo. Né? Foi muito bom. Outras estratégias assim que as empresas de bebidas estão fazendo, né? Tem uma associação muito grande, por exemplo, entre a Heineken e eSports. Campeonato de videogame. Tá? Certo. Então tem recentemente, esse ano mesmo, a Heineken fez ela patrocinou um campeonato de jogos online. Aí tem jogo de luta, LOL, vários, né? E eles publicizaram lá, colocaram para os jogadores. E muitos deles eram adolescentes. Era só Heineken 0. Só 0, né? Muito bem feito, não é verdade? A estratégia, né? Você coloca, parei ali, né? Heineken 0 e tal. Exato. Só que a exposição de marca é a mesma. Muito né? bem. Quer dizer, né? E de certa forma, nesse caso aí, você está usando a versão 0 para um produto de entrada na categoria adulta. Muito bem, muito bem. Que outro produto faz isso? Vape. É a mesma estratégia. Exatamente. Genial, fantástico, poxa, né? E ganha cane essa merda também, né? Maravilha, né? Também cane, que se dane, né, também. Mas enfim. Que se dane. E aí tem outra coisa importante que é a parceria entre essas empresas e estratégias de sustentabilidade. Então, sobretudo a Coca-Cola, mas também a Embev, tem estratégias muito interessantes de sustentabilidade. Tem um programa deles agora, que é o WWW, né? World Without Waste. Então, de usar menos plásticos ou reciclar tudo, coisas do tipo. E já tem evidência... de novo, a ideia é muito boa. Mas já tem muita evidência do quê? Greenwashing. Claro. O que é greenwashing, Kay? Falando de alguém da área. Greenwash é quando você faz algo prometendo um engajamento, né? Um compromisso com questões relacionadas ao meio ambiente, mas na verdade é só marketing. Isso, e na verdade continua poluindo, né? E não resolve nada. Então, eles vão fazendo até alguém descobrir e reclamar, né? Sim. E aí, é exatamente esse jogo de gato e rato, né? Você vai jogando de um lado, vai legislando por outro, mas a gente está numa situação que nas redes sociais é muito pernicioso, é muito aberto, e sobretudo os mais jovens passam, os pais não têm como monitorar. É muito difícil monitorar. Sim, tá? sim. Então, e a gente vê, né, vários casos de aliciamento, por várias razões, a propaganda anda nesse caminho. Tá? A propaganda anda nesse caminho, de vai colocando aos pouquinhos, vai mostrando. Então a gente tem influencers, por exemplo, e a culpa não é da pessoa, né? A gente tem influencers de bebidas. Por exemplo, não é nem a pessoa que está bebendo fazendo outra coisa. É um influencer da bebida, faz reviews, como qualquer outro produto. Do mesmo jeito, um celular, Sim. O cara faz da bebida. E tudo bem, sabe? É o setor dele. E aí, eventualmente, a empresa coloca alavanca, né? Manda produtos não é diferente de qualquer outro produto, mas tem que ter uma regulação para isso.
Tá? Claro. Do mesmo jeito que é uma tendência, por exemplo, a gente ter a descriminalização e depois a legalização da maconha, vai ter um monte de perfil falando de tipos e tal, e isso vai gerar um problema. Vai gerar um dano, né? Por quê? Porque o efeito em escala disso é muito grande. A verdade é que a indústria da cerveja especificamente, né, é uma indústria muito poderosa, né, que trabalha com muito dinheiro, né, e acaba tendo esse lobby mais forte para ficar de fora dessas restrições de publicidade que são colocadas pela lei, né? Exatamente. O lobby, né? O popular lobby. E aí, para começar a encaminhar para encerrar o episódio, a gente tem estudos muito interessantes segmentados por renda, tá? Então, os estudos de tendência mostram o seguinte: as pessoas em geral estão consumindo menos, tá? E aí tem um pedido maior, a dor, né? A dor maior do consumidor é apresentar um produto mais premium. Certo. Então a pessoa não bebe, sei lá, cerveja, como é que chama? Cristal. Sei lá, né? Eu compartilho muito do Sami, assim, eu detesto cerveja. Eu não gosto. Eu acho realmente cerveja é uma coisa que você tem que aprender a beber jovem. Eu comecei a beber velho, então eu não gosto. Mesmo. Sei. Mas, para quem gosta, então teve uma grande demanda da cerveja artesanal. Muito, né? E aí tem os tipos. A gente lembra que uns anos atrás a gente até gravou com o pessoal que produz cerveja lá do Surra de Lúpulo. Sim, verdade. Né? Os episódios estão na descrição, também são interessantes, né? Então teve essa coisa do artesanal, né? Que é muito, que é legal, tem as suas características positivas e aí mostra uma demanda de mercado. Só que quando você segmenta por renda, parece que essa é a dor da classe médio-baixo para cima. Tá? A classe mais baixa, que representa classe D e E, que é 30% da população, mais ou menos, né? Continua mantendo as mesmas práticas transgeracionais. Certo. Né? E aí isso tem muito a ver com o nosso Naruhodo sobre transfuga de classe. Tá? Então, o consumo de álcool, assim como várias outras atividades, são normas sociais. Elas representam valores, normas e atitudes que são transmitidas geracionalmente. Tá? Sim. A pessoa, o jovem de hoje, que nasceu a partir dos anos 2000, tem 25 anos hoje, a maneira de consumo de álcool se modificou a partir da classe média. Então a classe média está consumindo menos, tem mais informação, tem uma escolaridade mais alta, tem um consumo um pouco mais responsável, tem um pouco mais de autocontrole. E tem um consumo de um produto que custa mais também, custa né? mais. E que acaba induzindo a um consumo de volumetria menor. Isso, né? Exatamente. Então você tem que ter um valor maior agregado, daí a ideia da publicidade é agregar esse valor também, tá? Então a sofisticação, algo do tipo, né? Mas uma coisa importante quando você já tem uma origem mais classe média, de fato o seu padrão de consumo está diminuindo, está ficando mais restrito, muitas pessoas nem bebem, então o preconceito contra o abstêmio está diminuindo. Muita gente hoje vai no bar e não bebe, e tá tudo bem. Sim. Hoje eu sofro menos, né? Porque eu não sou um bebedor de álcool, então eu era a mocinha, né? Exatamente. A mocinha da turma, né? Que não bebe álcool, hoje isso já tá mais obsoleto, né? Isso. Mas eu tenho alteridade, empatia eu não tenho. Por imaginar vocês nas reuniões de marketing dos anos 90, que era quase no puteiro, assim, era uma festa, né? Você não vai beber? Poxa, aí era difícil, hein? Aí era difícil. Né? Perdeu muita festa, mas enfim. Né? A classe mais baixa que ascende, e aí é a ideia da transfuga de classe. Então, eu nasci na classe baixa, me escolarizei, e aí tive acesso a uma condição um pouco melhor. Mas eu não me pareço nem onde eu estou, nem de onde eu vim. Certo. Nesse público transfuga de classe onde aparece o maior risco de dependência. Porque o padrão de consumo dela é mais associado com a classe mais baixa hoje. Certo. Que é aquele consumo dos botequinhos que tem em todo lugar, e você vai lá beber todo dia, e você bebe lá com a galera e fica batendo na mulher à noite, sabe? Ou predispõe a brigas, né? Isso... Aliás, em homenagem ao professor Sérgio Adorno e tal, inclusive dados que a gente produziu no Núcleo de Estudos sobre Violência, quase 75% dos homicídios em São Paulo acontecem entre pessoas conhecidas. Não é uma pessoa que vem do nada e te mata. É uma pessoa em desinteligências. É briga. E um grande mediador é o álcool, na classe mais baixa. Então você vai ter um padrão de consumo para o futuro. Na classe média e alta vai diminuir um pouco. E aí vocês do marketing que se virem para adaptar isso aí. Mas das classes mais baixas é onde vai vir a maior quantidade de dependentes. Tá? Seja porque a pessoa trouxe padrões de consumo da classe mais baixa e ascendeu, e vai ter um padrão desadaptado depois,
ou a própria classe mais baixa para lidar com uma vida que não merece ser vivida. Então tem essa reflexão também e é muito importante. Perfeito. Daí a importância de proibir a propaganda, porque a propaganda é o maior meio de acesso, sobretudo na TV e no rádio, das pessoas. E regular na internet, porque aí é a fronteira final. E aí um dado importante final aqui para encerrar, tem um estudo de 2003, hein? Faz tempo, hoje é mais, tá? Muito bem feito, que mostra assim, se eu eliminar a propaganda da TV e da internet, tudo, se eu eliminar, o quanto eu evito, qual é a quantidade de prevalência que eu evito de alcoolistas, de pessoas que bebem, tá? O estudo feito em 2003 mostra que se você proibir totalmente a propaganda, você vai reduzir 24% o consumo em adolescentes e vai reduzir 50% o consumo abusivo. Uau! Só tirando a propaganda, né? Como é que se faz uma projeção dessa, Altair? Então, isso que vai dar prêmio, não tem aquele prêmio lá de efetividade de marketing? Aí você tem que vir pra gente, é a gente da pesquisa que faz, entendeu? A gente mostra como fazer o bagulho. Não vou falar por quê? Porque é um segredo estratégico. Mentira, né? Mentira, dane-se, né? Você usa um método da... Tem vários métodos, né? Mas o que ele usou nesse estudo é um método da econometria que chama Diff&Diff, tá? Que é um método causal que inclusive ganhou o prêmio Nobel. Em 2017, de economia, tá? É uma coisa bem óbvia, na verdade. Assim, economista não sabe muito estatística, na verdade, então parece uma coisa revolucionária, mas não é, tá? Mas a ideia é a seguinte, imagina que eu pego duas cidades, eu vou inventar, eu quero ver o efeito do renda mínima. Eu quero ver o efeito do renda mínima em duas cidades. Tá bom. Aí eu pego duas cidades com as mesmas características de IDH, tudo, uma delas eu dou renda mínima e outra não. Então eu avalio a renda das duas cidades antes, depois eu faço a intervenção, avalio depois e vejo esse delta. Essa variação. E aí eu faço um modelo de regressão controlando para várias coisas, tá? Então você pega países, por exemplo, que as pessoas bebem normalmente e compara países com as mesmas características geográficas, sociais, só que, por exemplo, na Arábia Saudita, em locais assim, onde as pessoas tradicionalmente não bebem. Certo. E aí você consegue calcular esse delta, né? Porque mesmo na Arábia Saudita, ninguém bebendo, tem pessoas alcoólatras. Tem, que descobrem por outras razões. Né? Tem também. Sim. E aí tem como calcular esse delta e tal. Depois eu pego no papel e te mostro, tá? Sensacional. Mas a conta é muito legal. Eu dou aula disso, tá? As aulas estão de graça no YouTube, pra quem quiser. Tá? Mas se falar que é publicitário, não pode. A aula é de graça. E eu não quero royalties. Publicitário paga, né? Isso, não, paga não. Para de fazer essa propaganda, aí não precisa pagar nada. Mas enfim, espero que você tenha gostado da discussão. Envolve muito a sua área, né? Então, contamos muito com a sua expertise, foi importante. E aí uma conclusão importante é, de fato, do ponto de vista populacional, consumo de álcool não gera benefício nenhum, tá? Mas a quantidade de malefício varia conforme sexo, idade e renda, certo. Principalmente. Mas todos são do lado negativo. A questão não é ganhar mais, é perder menos. O que você perde menos. Perfeito. E a gente sabe claramente que a propaganda é um dos meios maiores para aumentar o consumo. Logo, se a gente sabe que para ter economia do sistema público de saúde, a gente tem que reduzir o consumo globalmente, a grande restrição é a propaganda. E vamos lutar para isso, sobretudo na internet. É onde não tem lei ainda, mas precisa ter. Tá certo, né? Quer dizer, aliás, muito conveniente que a gente esteja falando sobre regulação da publicidade de bebidas alcoólicas na internet, no momento em que a gente está discutindo também, enquanto sociedade, né, a regulação das redes sociais e das big techs, né, em relação a conteúdos inadequados para crianças, né, Altair? Exatamente. Como um todo. Essa é a grande coisa. As pessoas acham que liberdade é você fazer o que você quiser. Não é. Liberdade é a capacidade de você controlar o que te controla. A gente já falou isso várias vezes. E uma forma de você controlar aquilo que te controla é ter limites. Você tem que ter um limite. Dentro desse limite, a possibilidade de você ser criativo é praticamente infinita. Desenvolve, você precisa de limites para aprender, você precisa dessas dificuldades, né? E precisamos disso para avançar num estado civilizatório, para evitar a barbárie. É muito importante. A gente precisa desses limites desde criança, e já que adultos são crianças grandes, a gente continua precisando de limites. Muito bem, né? Pela vida toda. Pela vida toda. Isso aí. É essa a ideia. Muito bem, Ken. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! Este episódio foi oferecido pela ACT Promoção da Saúde. Conheça mais em actbr.org.br.
E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.